Sentado na área da frente de sua casa, Rubens não conseguia disfarçar seu nervosismo. Lívia estava acomodada em uma poltrona de vime e permanecia quieta e insatisfeita. — O que você tem? Perguntou ele. — Nada, argumentou de imediato. É tarde, amanhã tenho de levantar cedo. Está na hora de eu ir. Observando-o melhor, quis saber. — O que você tem, Rubens? Está tão inquieto? — Estou pensando em algumas coisas do serviço. Estou nervoso. Eu, pelo menos, tenho um motivo para estar assim. E você? Faz algum tempo que está diferente. Você não é mais a mesma. Lívia se levantou, apoiou-se na mureta da área e ficou olhando a rua, sem dizer nada. Aproximando-se repentinamente, Rubens pegou firme em seu braço, apertando-o, ao inquirir com voz baixa, entre os dentes. — Estou falando com você. Não me dê as costas. — Solta o meu braço. Está me machucando, exigiu, fazendo um movimento para que ele a soltasse. — Por que está reagindo assim, hein? Lívia, mesmo amedrontada, suspirou fundo, encarando-o, e apesar da voz estremecida, falou firme. — Você não tem o direito de me tratar assim. Chega. — O que aconteceu? Ficou valente de repente? Exclamou, com um tom de ironia. — Chega, Rubens, já basta. Está na hora de acabar com isso. Não aguento mais seus maus tratos. Não dá mais para continuarmos juntos. Nem Lívia acreditou em si mesma ao dizer aquilo. Enfurecido, ele foi à sua direção. Agarrou-a pelos braços e a chacoalhou enquanto perguntava: — O que deu em você? — Me solta! Exigiu austera. — Você não vai mais me tratar assim. Acabou. Chega. Está tudo terminado entre nós e... Sem que a jovem esperasse, Rubens a agrediu fortemente com um tapa no rosto. Ela quase caiu, mas ergueu o tronco, com a mão na face que queimava, e gritou: — Covarde! Rubens, parecendo insano, caminhou até Lívia, segurando-a pelo pescoço e começou a apertá-lo. Na espiritualidade, seu mentor o envolvia com energias calmantes, mas essas eram incompatíveis às que ele criava. Por isso, recebia de companheiros inferiores fluidos mais pesados, pois eles tinham mais influência sobre ele, por índole. Desejava agir de forma contrária às promessas reencarnatórias feitas. Lívia gritou. Foi quando o senhor Leopoldo, mesmo sob o efeito do álcool, chegou em seu socorro. Agarrando o filho pela camisa e pelo braço, o homem quase não tinha forças para separá-lo da jovem. Neide chegou e também segurou Rubens, que parecia insano. No meio da briga, Rubens empurrou seu pai, que se desequilibrou, caiu e bateu fortemente a cabeça no chão. Somente assim o filho parou e se deu conta do que tinha acontecido. O senhor Leopoldo desmaiou. Dona Aurora se aproximou às pressas e, junto com Neide, foi ampará-lo. Aproveitando-se da confusão, Lívia se livrou do ataque correndo e foi embora. O senhor Leopoldo foi levado ao hospital por Rubens e precisou de alguns pontos no ferimento, resultado da pancada. O filho, para não se ver em complicações, mentiu durante o atendimento hospitalar, dizendo que o seu pai, embriagado, escorregou sozinho e caiu. Ao retornarem, encontraram com Humberto, preocupado à espera de notícias. Quando ele chegou, não havia ninguém em casa e o celular de Neide apresentava-se fora de área. O senhor Leopoldo estava em seu quarto descansando, enquanto a esposa foi até a casa de Débora
cumprimentá-la pelo aniversário e estava demorando. Rubens tomava um banho e Humberto sabia de detalhes do acontecido através da irmã. Então foi isso que aconteceu, contou Neide. E a Lívia? Quis saber nervoso. Não sei, quando o pai ficou desmaiado e a mãe chegou e começou a gritar, ela sumiu. No lugar dela, eu também teria ido embora. Vou até a casa dela, avisou Humberto no impulso. Rubens chegou à cozinha sem que percebessem e perguntou agressivamente, após ouvi-lo: Você vai até a casa de quem? Encarando, Humberto afirmou: Vou até a casa da Lívia, saber como ela está. Por quê? De que te interessa saber como ela está? Perguntou Rubens agressivo. O que você tem a ver com isso? O problema é entre ela e eu. Você é um canalha, gritou Humberto. E você? Quem você pensa que é para falar assim comigo? Pensa que só porque ganha bem, tem um carrão, tem dinheiro até para comprar apartamento à vista, vai dar uma de bom para cima de mim? Vai se meter com a sua vida. Safado. Espíritos inferiores presentes procuravam irritá-los e fazê-los reagir um contra o outro. Uma briga começou entre os irmãos, até Neide entrar no meio de ambos e ser ferida por Humberto quando ele deu um forte empurrão em Rubens. Depois se abaixou perto da irmã para ajudá-la. Você me paga, cara, gritou Rubens enfurecido. Isso não vai ficar assim, não. Virou-se e saiu. Neide, você está bem? Preocupou-se Humberto. Um pouco atordoada, ela murmurou. Estou, tá tudo bem. Ajudando-a a se levantar, o irmão acomodou-a em uma cadeira e indagou novamente. Está machucada? Não, não foi nada. Após longos minutos, Neide refletiu e, virando-se para o irmão, perguntou, bem séria. Será que a Lívia contou a ele que gosta de você e por isso brigaram? Ou então... Então o quê? Será que ela quis terminar com tudo? Pois ele estava insano, irreconhecível. Será isso? Disse pensativo. Meu Deus, por que tudo está acontecendo desta forma? Andando de um lado para o outro, Humberto não sabia o que fazer. Pensamentos preocupantes e aflitivos o deixavam em desespero. Além disso, a cena de Irene contando sobre a gravidez não lhe saía da mente. A voz macia de Neide o chamou à realidade quando ela o viu pegar as chaves do carro. Não vá atrás da Lívia. Por quê? De certo, o Rubens foi procurá-la. Vocês dois vão se encontrar lá. Isso não vai ser nada bom. O que eu faço? Espera, terá de vê-la amanhã de qualquer jeito. Aí sim, você vai saber o que aconteceu. Hoje, o melhor é ficar aqui em casa. Não sei se vou aguentar até amanhã, Neide. Você não tem ideia do que está acontecendo. Quer me contar? Hoje à tarde, eu encontrei a Lívia no aniversário da Débora e... Eu a incentivei a terminar com Rubens, porque eu iria acabar com meu compromisso com a Irene. Eu já estava decidido. Percebi que a Lívia estava insegura. Ela tem muito medo do Rubens. Não é a primeira vez que ele a agride. Como é? Ele morre de ciúme dela e é violento, um verdadeiro covarde. Essa é a verdade. Depois que falei com a Lívia, hoje, acredito que ela se encorajou e foi falar com ele. Alguns instantes de silêncio e contou. Eu estava decidido a terminar com a Irene e fui até a loja procurar por ela. Esperei um bom tempo até ela aparecer, de braços dados com o Rubens.
Eles gargalhavam. A cena era comprometedora, mas não foi por isso que decidi terminar. Ao meu ver, eles reagiram de modo estranho. Discutimos, falei o que precisava, e quando me virei para ir embora, a Irene me avisou que está grávida. Grávida? Gritou Neide, parecendo assombrada. Quem está grávida, Humberto? Quis saber Dona Aurora, que acabava de chegar. Humberto sentia-se derrotado. Não encontrando solução para o que vivia, sentou-se à mesa, respirou fundo, encarou sua mãe e contou-lhe todos os detalhes sobre ele querer terminar o compromisso com a Irene e a gravidez. Neide, que sabia boa parte do que acontecia, silenciou enquanto Dona Aurora ouvia atentamente. Então, é isso, mãe, desfechou o filho. Eu não sei o que fazer. Você é um homem responsável, Humberto. Eu tenho certeza disso. Não será agora que deixará a Irene em situação difícil. Breve pausa e sentou-se frente a ele, pegou suas mãos, fitou-o bem nos olhos e falou cautelosa. Não quero que fuja das suas obrigações, mas é preciso que você seja bem esperto, cuidadoso. Com o quê, mãe? Como assim? Irene é uma moça muito livre, liberal. Não tenho nada a dizer contra ela, mas, como você mesmo viu, ela tem um comportamento diferente, que deixa dúvidas. Aonde a senhora quer chegar, mãe? Será que esse filho é seu? Perguntou, sem trégua. Ora, mãe, que absurdo! Dona Aurora se calou. Aquela era uma acusação muito grave para ser feita, porém a senhora já havia percebido, por parte de Irene, uma conduta que deixava dúvida quanto à sua moral, sua índole. Reparou que quando Humberto viajou a trabalho, sua namorada se comportava de forma muito liberal, abraçando e beijando Rubens, enlaçando-o pelo braço quando brincava ou conversava. Algumas vezes surpreendeu-os sussurrando, conversando de modo estranho, comprometedor. Contudo, Dona Aurora não poderia afirmar nada. Temia a reação de Humberto e também não queria magoá-lo ainda mais. Tirando-a de pensamentos inquietantes, Humberto perguntou: O que eu faço, mãe? Tome um bom banho. Vou fazer um chá para você tomar antes de dormir. Reze e amanhã poderá pensar melhor. E só mais uma coisa. Quando seu irmão voltar, não converse com ele por hoje. Deixe as coisas esfriarem um pouco. Sem ânimo nem alternativa, Humberto aceitou fazer o proposto. A firmeza de Lívia. Rubens havia retornado para casa de madrugada. Apesar de vê-lo chegar, Humberto fingiu dormir e nada conversaram. Pela manhã, ao se levantar, Humberto viu o outro dormindo. Após se arrumar, como de costume, foi-se, sem sequer fazer o desjejum. Antes do horário de costume, ele estacionava seu carro em frente à casa de Lívia. Parecia muito apreensivo e extremamente ansioso para saber como ela estava e o que havia acontecido. Não demorou e Dona Diva saiu da casa e foi até o portão atendê-lo. Humberto desceu do carro, contornou-o e ficou frente à senhora, que após cumprimentá-lo, avisou. Filho, a Lívia não vai hoje. Ela não está muito bem. Mais tarde ela disse que vai ao médico para pegar um atestado. Se ela não está bem e precisa de um médico, eu posso levá-la agora. Posso vê-la?
A senhora ficou embaraçada, sem saber o que dizer, e gaguejou, mas é que não vamos te dar mais trabalho. Não será trabalho algum, dona Diva, afirmou ele, que, desconfiado da mentira, foi portão adentro, comentando: eu posso levá-la ao hospital do nosso convênio aqui perto. Essa hora deve estar vazio e será bem rápido. Praticamente, Humberto obrigou a senhora a entrar na casa, junto com ele. Já na sala, a mulher pediu: espere aqui, vou chamar a Lívia. Após longos minutos, a moça chegou à sala, ainda vestida de pijama e um hobby. Cabisbaixa, escondia os olhos entre os cabelos compridos. Procurando observá-la melhor, Humberto se aproximou, inclinou-se levemente e pôde ver que o seu rosto, antes belo e agradável, estava terrivelmente transformado pelas pálpebras inchadas, bem como considerável hematoma na maçã da face. O rapaz sentiu-se golpeado e perguntou surpreso: o que aconteceu? Sente-se, vamos conversar, pediu a moça com a voz baixa, trêmula e rouca. Quem fez isso? O Rubens? Desgraçado, eu vou matar o meu irmão. Enervou-se. Acalme-se, Humberto, sente-se. Experimentando o rosto queimar, demonstrando-se nervoso e contrariado, ele aceitou o convite, depois de vê-la acomodar-se em uma poltrona. Procurando aparentar calma, ela comentou: você já deve saber o que Rubens fez comigo, lá na sua casa. Sim, eu sei. Sei o que a Neide me contou. Ontem, depois de algum tempo que cheguei aqui em casa, ele veio me procurar. Fui conversar com ele lá no portão e depois, para não chamar muito a atenção de quem passava na rua, fomos para a garagem. Eu estava decidida a terminar tudo, não queria voltar. Então, ele começou a falar alto e a brigar comigo. Breve pausa e continuou. Em determinado momento, ele começou a dizer coisas. Disse que nunca me deixaria em paz. Fez ameaças de me matar se eu não me casasse com ele. E... o que você disse? Perguntei como ele queria que eu vivesse feliz ao lado dele, sendo como é. No meio de toda a nossa discussão, eu não sabia que o meu pai estava nos ouvindo. De repente, ele apareceu do nada e começamos todos a discutir. Meu pai me bateu, me deu um tapa me chamando de sem vergonha. Disse que eu só lhe dava desgosto e... Lágrimas correram em sua face quando Humberto se aproximou e afagou-lhe os cabelos. Mas Lívia se afastou do carinho e contou. O meu pai começou a gritar e brigar. O Rubens fez insinuações, falou um monte de coisa. Agora o meu pai exigiu que nos casemos. Espere, não estamos no século XVIII. O seu pai não pode obrigá-lo a isso. E quem vai dizer isso para ele? Nova pausa e completou. Quando a discussão ficou mais branda, o Rubens disse que ia providenciar tudo para nos casarmos. E o meu pai concordou. Humberto olhou para a dona Diva, em pé, junto à porta, sem dizer nada. Mulher submissa, humilde e temerosa às reações agressivas do marido, não tinha a iniciativa de se colocar ao lado da filha para defendê-la ou orientá-la. O rapaz não sabia o que dizer. Sua vontade era pegar Lívia, tirá-la dali, levá-la para longe daquela situação e protegê-la a seu modo. Mas não podia. Agora suas preocupações se somavam à notícia sobre a gravidez de Irene, que não lhe saía da cabeça.
Uma angústia tomou conta de seu ser quando perguntou: Lívia, em que eu posso te ajudar? Não sei se alguém pode me ajudar em algo. Erguendo-lhe os olhos tristes, ainda falou: Estou sem ânimo, não há nada que eu possa fazer. A saída de Dona Diva da sala deu liberdade para Humberto propor: E se você saísse de sua casa e fosse morar sozinha? Eu te ajudo. Você trabalha, tem dinheiro para se sustentar e... Eu poderia fazer isso para me livrar do meu pai, mas e o seu irmão? Ele viria atrás de mim. Além disso, me vejo sem forças. Não sei o que está acontecendo comigo. Lívia, tem algumas coisas que preciso te contar. Experimentando um sentimento amargo, olhando-a firme nos olhos, revelou: Eu estava disposto a terminar tudo com a Irene. Ontem fui falar com ela e terminei tudo. Mas ela me contou que está grávida. A notícia caiu como um raio devastador, capaz de destruir qualquer último fio de esperança. Ela sentiu-se mal. Um torpor dominou-a por longo tempo. Precisou se esforçar para não cair no choro. Porém, as lágrimas quentes que deslizaram na sua face não foram possíveis deter. Respirando fundo, passou as mãos pelo rosto e ergueu o corpo ao falar, encarando. Humberto, a partir de agora, você tem outras obrigações. Devemos nos afastar definitivamente e não ter qualquer sonho ou esperança de ficarmos juntos. Você precisa me esquecer e eu devo fazer o mesmo. Com a gravidez da Irene, tudo muda. Lívia, espere. Definitivamente eu não quero mais nada com a Irene. Ela terá um filho meu e só. Não vou fugir às minhas responsabilidades. Pagarei pensão e irei visitá-lo. E você acha que, como pai, as suas responsabilidades só resumem ao pagamento de pensão e meras visitas? Perguntou firme. Pelo amor de Deus, Humberto, uma criança precisa de acompanhamento, atenção, carinho, amor. E terá. Atenção, carinho e acompanhamento com horário marcado? Você acha que só isso basta? As necessidades de uma criança devem ser vistas de imediato, no momento em que está acontecendo. Não é algo que pode ser deixado para depois. E as noites de febre, de medo? E os momentos de ansiedade, tristeza? Acha que são situações que poderão ser deixadas para depois? Para o dia da visita? Um filho é a metade do seu ser. Estamos falando da formação de um caráter e a continuação da sua vida material e espiritual aqui na Terra. Você não pode construir um bom caráter somente com algumas míseras horas de visita. Fico admirada por vê-lo pensar assim. Humberto viu-se desarmado de palavras e com pensamentos confusos, e ela continuou. Seria desleal e desumano abandonar um filho por não tê-lo planejado. Eu acredito que se você não o planejou aqui, hoje, certamente em esferas espirituais o aceitou ou até implorou para que ele viesse. Você acha que eu devo me obrigar a viver com a Irene por causa desse filho? Eu não acho nada. Acho que deveria ter pensado antes de se deitar com ela, exclamou nervosa. Responda a você mesmo. Diante dessa gravidez, você se casaria ou não com ela, se eu não existisse? O silêncio foi absoluto e ela prosseguiu. Acredito que você tem bom caráter
e integridade suficiente para não resumir em um cheque e algumas horas o que tem a dar para o seu filho todo mês, pois só isso é muito mesquinho. E mais uma coisa, encarando-o nos olhos, desfechou. Não serei eu a culpada pela sua falta de atenção e de tempo para com essa criança. Estou com dificuldades e sérios problemas, porém, nem se eu estivesse livre e desimpedida, eu não ficaria com você. Seria desleal da minha parte, pois seu dever e atenção hoje são para o seu filho. O rapaz não esperava tamanha firmeza em voz tão doce e frágil. Ele estava confuso, desorientado. Agora, por favor, eu preciso ficar sozinha. Humberto não disse nada. Simplesmente olhou para Lívia, sem saber o que fazer. Sentia-se envergonhado. Cabisbaixo, caminhou em direção à porta e se foi, sem se despedir. Ao chegar à empresa, Humberto não conseguia prestar atenção em nada. Seus pensamentos fervilhavam inquietos, enquanto uma angústia doía-lhe profundamente na alma. À tarde, começou a se sentir muito mal. Uma dor forte no peito o derrotava e uma tontura não o deixava reagir. Usando de suas últimas forças, ele pegou o telefone, chamou a auxiliar administrativa até sua sala e perguntou: Júlia, sabe dizer se o Dr. Cássio ainda está aí? Sim, está. Hoje ele fica até às 5 horas. Percebendo-o pálido, a secretária indagou, preocupada: Está se sentindo bem, Humberto? Ele passou a mão pelo rosto frio, afrouxou a gravata, suspirou fundo e, com a voz fraca, pediu: Júlia, chame alguém para me ajudar a ir até o ambulatório. Não estou nada bem. Sinto dor no peito, tontura, dor de cabeça. Dizendo isso, Humberto debruçou-se sobre a mesa, enquanto a assistente saiu às pressas em busca de ajuda. Algum tempo depois, Humberto se encontrava deitado em uma maca no ambulatório da empresa, tendo ao seu lado o médico, que depois de lhe fazer muitas perguntas, concluiu: Sua pressão está normal, um pouco baixa, pode-se dizer. Mas você falou que não se alimentou hoje. A medicação que tomou vai aliviar a dor de cabeça. A tontura deve ser porque não comeu nada. Pensei que eu fosse infartar. Senti uma coisa tão ruim. Pode ser estresse. Tem ficado muito nervoso ultimamente? Põe muito nervoso nisso, doutor. Tire umas férias, procure relaxar. Isso passa. Após pensar um pouco, o médico decidiu: Vou pedir uma série de exames e encaminhá-lo ao cardiologista, só para registrarmos tudo e deixá-lo tranquilo. Eu tenho certeza que não é nada. Humberto se sentou. Por um tempo, ficou quieto e de cabeça baixa. Depois, suspirou fundo, recompôs-se. Desceu da maca, pegou as guias médicas de encaminhamento e dos exames laboratoriais e agradeceu. Obrigado, doutor. Não por isso. Qualquer coisa me procure. Ao chegar à sua sala, sentia-se muito triste e decidiu ir embora. Chegando à sua casa, não suportando tamanha preocupação, chamou sua mãe. Dona Aurora, sempre amorosa e prestativa, largou o que estava fazendo e foi até o quarto do filho. Humberto sentou-se em sua cama e ela na cama de Rubens, ficando frente ao filho. Com um semblante abatido e um travo amargo na voz grave, ele falou: Mãe, hoje de manhã
Eu fui até a casa da Lívia. Ela não foi trabalhar, estava extremamente abalada. O Rubens a procurou e, do seu jeito, ele relatou que o pai de Lívia e seu irmão acertaram e desfechou. Ela não quer se casar com o Rubens, mas o pai exige o casamento. Humberto, eu sei que o caso de Lívia é sério e nos preocupa muito, mas você e a Irene não estão com problemas mais sérios, filho? Por que se importa tanto com a Lívia? Ora, quem disse que estou me importando com ela? Sem trégua, a senhora perguntou: você sente algo pela namorada do seu irmão? Lógico que não. De onde a senhora tirou essa ideia? A mãe nada disse e o filho comentou: a Lívia me contou que o Rubens tem ciúme de mim com ela. Como eu já disse, estou preocupado. E hoje cedo, o seu irmão me contou que vai se casar e ainda disse que queria vir morar aqui, a princípio, pois não quer alugar uma casa. A ideia dele é juntar dinheiro e comprar uma. Humberto sentiu-se gelar. Não esperava por isso. Mas o que a senhora disse? O que eu posso dizer, filho? Que não quero seu irmão aqui? Além do que, temos um cômodo e cozinha lá nos fundos, que está desocupado. Não posso negar isso ao meu filho. O rosto de Humberto pareceu desfigurado, ficando com o olhar perdido por algum tempo, enquanto deixava sua imaginação formar ideias que o deixavam quase desesperado. Não havia o que ele pudesse fazer. Achava que a vida lhe estava sendo muito cruel. Há alguns minutos e Dona Aurora indagou, preocupada: o que decidiu em relação a Irene? Ainda não decidi. Por que quis terminar com ela, Humberto? Meus sentimentos por ela mudaram. A Irene está bem diferente de quando a conheci. Por que deixou que ela engravidasse, filho? Perguntou comovida. Ora, mãe, por favor, disse, levantando-se e caminhando pelo quarto. Fez ligeira pausa e continuou. Eu sei que tenho responsabilidade para com a criança, não vou abandoná-la. Porém, mãe, o que acaba comigo é a ideia de ter que me unir a alguém que eu não quero mais. Não sei dizer o que é mais errado. Eu, só por causa desse filho, me casar com a Irene sem gostar dela, ou tentar dar toda assistência à criança e nos pouparmos de uma convivência forçada, em que provavelmente haverá muita incompatibilidade. Você gosta de outra moça, Humberto? Perguntou muito desconfiada. O verde dos olhos do rapaz reluziu feito uma joia pelas lágrimas que brotaram. Fugindo-lhe ao olhar, com o coração batendo descompassado, não teve coragem de negar. Gosto, sim. Estou muito interessado em outra pessoa. Mas agora, diante de tudo o que está acontecendo... É a Lívia, tornou ela murmurando. É alguém lá do serviço, dissimulou ele. Dona Aurora era astuciosa. Por causa daquela resposta, entendeu que o filho dizia a verdade, porém, só meia verdade. Levantando-se, comentou: Eu não sei o que dizer. Seria fácil te aconselhar a terminar tudo com a Irene e só dar provisão ao seu filho. Eu sei como é difícil criar filho, mesmo casada, mas com o pai ausente, imagino que sozinha seja pior. Não é só de dinheiro que uma criança precisa. Inquieto, sem saber o que fazer e tendo o coração oprimido,
Humberto subitamente perguntou: Mãe, por que levantou a dúvida sobre esse filho não ser meu? Eu não tenho dúvida alguma, respondeu quase assustada. Então por que me perguntou se eu tinha certeza disso ou não? Não sei por que falei isso, filho. Talvez... Sabe, eu venho percebendo que você não estava levando esse namoro tão a sério. Apesar do noivado marcado, não te vejo nada animado. Achei que você estava meio distante dela, principalmente por ter voltado de viagem há pouco tempo. Desculpa, foi um erro ter falado isso. Talvez seja por não querer te ver tão triste ao lado dela. Sabe, a Irene é muito extrovertida. A senhora acha que ela é fiel? Quem sou eu para dizer alguma coisa? De quanto tempo ela está? Não perguntei. Mas depois do comentário que a senhora fez, comecei a ficar desconfiado. Sabe, mãe, não gostei de vê-la daquele jeito com o Rubens. Senti alguma coisa no ar. A Cleide estava extremamente nervosa e os dois se assustaram muito quando me viram. Você tem alguma desconfiança da Irene? Tem algo estranho acontecendo. É uma coisa que sinto e não sei explicar. Vou ser sincera, Humberto. Eu não gostaria de te ver casado com ela. Talvez foi por isso que comecei a levantar suspeitas. Procure saber o que está acontecendo e desvendar essa coisa, entre aspas, estranha, que sente a respeito e que te causa essa desconfiança. Tenho uma decisão muito séria para tomar, mãe, e não sei o que fazer. Enquanto eles conversavam, na espiritualidade, Nelson, mentor de Humberto, e Josias, mentor de Dona Aurora, observavam seus tutelados. Preocupado com o seu protegido, o espírito Nelson comentou: A postura de Irene surpreendeu até a nós. É impressionante como a criatura encarnada consegue desperdiçar uma oportunidade reencarnatória para a harmonização de seus erros do passado. Seus pensamentos sempre andam às sombras da mentira e da vaidade. Era necessário que todos, principalmente Humberto, passassem por tamanho tormento, considerou Josias. Ela sabe que o filho que espera é do Rubens, não de Humberto, e não diz a verdade. Nesta encarnação, ela deveria trabalhar em si a humildade e a verdade. Se assim fosse, Irene não trairia Humberto. E pelo fato de tê-la abandonado em encarnação passada, deveria experimentar somente a tristeza da separação nesta oportunidade. Depois que Humberto terminasse com ela, certamente, Rubens surgiria em sua vida. E aí, após conceber o filho planejado para esta reencarnação, ele a abandonaria também, a fim de ela, novamente, sofrer com a separação e sozinha cuidar de um dos filhos que ela abandonou no passado. Cuidaria da criança o tempo que lhe coubesse. Este filho estava previsto no planejamento reencarnatório para vir assim que Irene e Rubens se envolvessem. Ele aí está, mas ela manipulou os fatos, provocando muitas alterações e sofrimentos. É verdade, caro Josias. Estou preocupado. Preciso encontrar um jeito de Humberto conhecer a verdade. Somente influenciar a querida Aurora a suspeitar de o filho não ser de Humberto não foi o suficiente. E quanto a Lívia? Ajudaremos a companheira Alda a sustentá-la. Lívia se livrará da opressão autoritária de Rubens, que em nada se melhorou e não cumpriu suas promessas. Para ele, esse comportamento
só acarretará solidão e dificuldades indizíveis. Humberto, por sua vez, será testado. A situação mudou por causa da mentira da Irene. E eu temo por meu protegido, pois ele se colocará em grande perigo de falir nesta reencarnação. Ele precisa se fortalecer e vencer muitos desafios. Esperamos poder contar com Lívia para sustentá-lo. Que Deus abençoe a todos. Dona Aurora foi terminar o jantar, deixando Humberto a sós com Neide, que acabava de chegar. Percebendo o irmão amargurado, com semblante sofrido pelo novo rumo dos acontecimentos, ela se achegou perto dele, afagou-lhe as costas e perguntou com voz macia: "Quer conversar?" "Estou cansado, Neide. Minha cabeça dói. Não consigo parar de pensar e... é como se minhas ideias queimassem o meu cérebro." "Tudo bem." Não demorou e propôs: "Olha, eu peguei um filme emprestado. Vamos jantar e assistir, tá? É uma comédia romântica. Você vai gostar." Forçando um sorriso, ele concordou para contentá-la. "Pode ser. Agora vou tomar um banho." Mais tarde, mesmo diante da televisão, Humberto não conseguia assistir ao filme. Apenas havia se alimentado por insistência de sua mãe. Ele trazia os pensamentos surrados pelas contrariedades e conflitos íntimos. Quando o telefone tocou, sentiu-se gelar e um mau pressentimento o dominou. Ele sabia quem era. E após Neide atender, a confirmação veio. "Humberto, é para você." Forçando-se levantar, ele engoliu seco. Pegou o aparelho sem fio nas mãos da irmã e foi para o seu quarto. "Pronto?" atendeu com a voz fraca. "Sou eu, a Irene." "Fala." "Estou preocupada com você. Esperei que me telefonasse. Precisamos conversar." "Eu sei," afirmou, deixando o silêncio imperar por alguns segundos. "Por favor, Humberto, fala comigo." "O que você quer que eu diga?" "Não sei, mas diga alguma coisa." "Irene, eu sei que precisamos conversar muito, mas hoje eu não estou me sentindo bem." "Quer que eu vá até aí?" "Não," respondeu secamente. "Quando podemos nos ver? Amanhã?" "Não, no sábado eu te procuro." "Sábado?" "Me dê um tempo, Irene. Preciso pensar." Contrariada, mas tentando não pressioná-lo, ela concordou ao percebê-lo nervoso. "Está bem, eu te ligo no sábado." "Não, eu te ligo. Pode deixar," afirmou ele convicto. "Como quiser." "Tchau." Ele despediu-se com frieza. "Eu te amo. Tchau." Sem dizer mais nada, o rapaz desligou. Jogando-se em sua cama, fechou os olhos na esperança de dormir e fugir daquele pesadelo.